Este é o podcast As Faces da Empregabilidade, o podcast do projeto Mentoria 3D. Aqui falamos de diversidade e inclusão étnico-cultural no mercado de trabalho português. Olá, ouvintes! É com muito gosto que iniciamos o podcast As Faces da Empregabilidade, um podcast do projeto Mentoria 3D. Este é o 6º episódio e o tema da nossa conversa hoje é competências transversais no mercado de trabalho português e a construção da rede de contatos. Eu sou o Gabriel, técnico de projetos da TESE, entidade promotora do projeto, e irei conduzir as conversas neste episódio. Estão comigo aqui, muito bem, estão comigo a participante do Mentoria 3D Aveiro, Maria Fernanda. Maria Fernanda é brasileira, tem 30 anos, é professora de dança e está a cursar o doutoramento em estudos culturais aqui na Universidade de Aveiro. E temos também, aqui ao meu lado, a Medeia Veríssimo. A Medeia é brasileira também, doutorada em turismo, professora universitária em turismo e hotelaria. Então, essa é a nossa mesa, e essa é a minha companhia aqui para nossa conversa. Aproveito aqui para para esclarecer, nós tivemos mentores, vários mentores aqui no projeto, né? Basicamente tivemos 3 tipos de mentoria. As mentorias, que aconteceram em grupo, que foram 2 tipos, as mentorias de recursos humanos e as mentorias pares. Nessas mentorias pares, nós temos aqui a representante comigo, a Medeia. A Medeia foi uma das nossas mentoras par. As mentorias par, elas são essas mentorias que trazemos para conversar com os participantes, pessoas que tiveram, uma trajetória de sucesso. Então os mentores pais, eles são aqueles, não são necessariamente os CEOs que vieram, tiveram uma ideia e ficaram, não, pra gente a trajetória de sucesso é a pessoa que vem, que chega cá e alcança um ponto da sua trajetória que se sente realizada. E a vontade de partilhar isso com os participantes. Então isso é uma das mentorias de grupo, e temos as outras, são as mentorias de recursos humanos, que trazemos então para mentores nossos pessoas que trabalham com recursos humanos e vão partilhar, então, aspectos mais específicos, como a construção de currículo, como, melhorar o desempenho das entrevistas, etc. Essa é a segunda tipo de mentoria de grupo. E as mentorias, né, que nós tivemos, acompanhamento individual, que nós conversamos no episódio passado, que foram com as nossas técnicas, as coaches que acompanharam os participantes individualmente. E temos aí as mentorias, profissionais, que são as mentorias que os participantes, então, identificam profissionais do mercado de trabalho e vão eles fazer, então, sessões com trabalhar essas pessoas do mercado de trabalho que vão partilhar as experiências específicas da área profissional de cada participante, né, que eles procuram e eles, vão encontrar aquilo que não conseguem encontrar nas mentorias de grupo, porque são mais gerais, né. E é isso, fazendo essa parte para explicar um pouco a estrutura do projeto, nós vamos aqui continuar então com a nossa conversa. E a nossa conversa hoje, a gente vai falar sobre as competências transversais, percebemos que essas competências transversais são cada vez, mais valorizadas, né. E elas são cada vez mais valorizadas em todos os processos de recrutamento, sendo uma delas a comunicação e a capacidade de estabelecimento de rede de contatos, de comunicar com a equipe, etcétera, né. Mas temos muitas outras, né. Acontece que quando você vem de uma outra cultura, de um outro país, então existe uma diferença da forma de encarar as competen de encarar essas competências ou apresentar elas, quais são as necessidades de cada organização, são culturas diferentes organizacionais muitas vezes. Então, você vindo de um país diferente, é difícil perceber quais são as competências que neste mercado de trabalho novo que se insere, são as mais importantes, as mais relevantes, né. Eh, e isso se torna ainda mais desafiador, porque quando se chega num novo território é preciso comunicar, né, criar uma rede de contatos. Então, tudo isso do zero, né, basicamente você vai construir tudo isso de novo. E muitas vezes essa trajetória de construção de rede de contatos pode ser menos rápido do que a gente gostaria, né.
uma vez que nós estamos num contexto novo, territorial, cultural e linguístico. Hã, e isso é um dos desafios e, assim, para a gente perceber a importância da construção dessa rede de contatos, eu trago aqui uns dados interessantes, dessa relação, né, entre rede de contatos e a empregabilidade. Temos aqui um dado do Banco de Portugal, que diz que uma boa rede de contatos pode aumentar até 3 vezes a sua chance de conseguir um contrato, e isso significa que aumenta em até 3 vezes a sua chance também de conseguir uma qualidade de emprego, de trabalho melhor. Eles trazem dados que vão reforçar essa ideia de que quanto mais melhor estruturada for, melhor constituída for a sua rede de contatos, maior a qualidade de trabalho, os salários iniciais podem ser mais altos, e também pode implicar em uma estabilidade maior, sendo que você entra já em uma condição melhor, de vagas melhores, etcétera. E também temos aqui, um estudo feito pelo IFP e o ISCTE de 2023, e 2024, que reforça essa correlação entre as as redes sociais, né, as redes de contato, que são redes até informais, ou seja, da família, amigos, etcétera, e o conseguir um contrato de trabalho. Ou seja, esses contatos às vezes são muito relevantes para conseguir chegar lá nos objetivos profissionais que se tem. Então, pensando nesses dados, eu vou começar a conversa aqui, com a Maria Fernanda, porque é isso, né, é importante a rede de contatos, é fundamental, mas sabemos que é um desafio construir uma rede de contatos, mas eu falar isso, pronto, é interessante, mas eu quero é saber de quem vive essa experiência. Por acaso eu vivi muito tempo atrás, mas quero saber de quem está vivendo agora isso, Maria Fernanda. Você podia me dizer então, como é que foi isso? Criar uma rede de contatos sem conhecer ninguém. Cheguei aqui em Portugal, e agora? Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês. Boa, obrigado. Quero também agradecer a mentoria, por todo esse período muito grande de aprendizado e crescimento para nós. E respondendo à pergunta, foi e continua sendo, né, que eu acho que é um processo, mas continua sendo um grande desafio, porque como você comentou, uma das redes de contatos, muito fortes, né, que a gente tem na nossa vida é a família, que tem uma ramificação imensa de pessoas que conhecem outras pessoas, e aqui a gente não tem essa referência, né, a gente não tem essas pessoas que vieram antes da gente, no caso, né, como a nossa família, e a gente de fato tem que construir do zero. Então, eu tive a sorte de no começo, na universidade onde eu estava, já conheci algumas brasileiras que estavam na mesma área que eu, e a gente começou ali uma relação, de amizade também, mais de trocas de oportunidades e conhecimentos gerais, assim, foram super importantes. Mas eu acho que para quem é imigrante também tem uma barreira grande de conseguir uma rede de contatos com pessoas nativas, assim. Uhum. Então eu vejo que os imigrantes, eles têm muita facilidade de se conectar com outros migrantes, Ou seja, essa rede primeira que você fez, essas como assim brasileiros, eram brasileiros. eram brasileiras, sim. E aí de passar dessa rede de contatos, das pessoas que têm essa cultura já muito próxima da sua, que estão enfrentando um desafio como o seu, que é imigrar. E digo não só com brasileiros, né, mas com outros imigrantes. Eu sinto que esse contato, essa conexão é sempre muito mais fácil. E eu acho que o difícil, que eu acho que eu tô começando agora a conseguir passar, é de fato conseguir, criar essa rede de conexões Uhum, com pessoas daqui mesmo, né, de uhum. Portugal, com portugueses e portuguesas. E eu acho que isso faz muita diferença, porque são essas pessoas que de fato conhecem não só como o mercado funciona, mas a cultura do mercado. Então, já recebi algumas dicas do que valorizam, de como me portar diante de uma situação, não necessariamente de emprego, mas, de atendimento público, para requerer algum Uhum, documento. Então, acho que é um desafio, assim, que é um processo, acho que longo. uhum. Apesar de falarmos a mesma língua, né, Isso. de a mesma língua portuguesa,
na base, mas que é interpretada de formas diferentes, né, e utilizada de formas diferentes, né. E é curioso isso, porque é um desafio, é fácil você ficar nessa rede mais interna, né, e ultrapassá-la é uma coisa que demanda mais energia, né. Demanda um esforço grande e eu acho que é isso, a gente também não se acomodar, né, porque é muito fácil a gente, conseguir criar essa rede com pessoas que já têm essa facilidade, e acho que é muito fácil também a gente se acomodar nesse lugar, assim, de conforto, né. Mas de tentar mesmo criar essa conexão, vencer essa barreira, se não der certo com uma pessoa, vou tentar com a outra. E acreditar que em um momento, né, as coisas vão fluir, assim, de uma maneira mais natural. Sim. E quanto tempo que ou seja, você veio aqui fazer o seu doutoramento? Ou você já veio fazer outra formação pra cá? Eu vim para Portugal primeiro quando eu estava no mestrado, eu fiquei 6 meses, em Lisboa, agora eu tô em Aveiro, né. Fiquei 6 meses em Lisboa como investigadora visitante, então aproveitei já esse momento para tentar construir essa rede, porque eu já tinha planos de voltar para fazer o doutorado aqui. Então foi um momento que, como eu sou professora de dança, eu pesquisei bastante estúdio de dança em Lisboa, fui fazer aula de dança, conheci professores e, de fato, quando eu voltei, não conseguia, exatamente nesse estúdio que eu fiz aula, porque não tinha ali Claro. uma vaga, mas, recebi uma indicação, né, de uma das donas do estúdio de um lugar que precisava de aula. E assim eu consegui essa vaga e também aconteceu de um outro estúdio, dar aula para uma aluna que já era adulta, né, então ela tinha também uma outra rede de contatos, que me indicou para uma escola. Então, assim, consegui, com essa rede de contato que eu fui construindo, muito rapidamente, avançar um pouco nessa barreira inicial, assim. Certo. Mas isso falando mais dessa rede de contato profissional, né, porque essa Certo. rede pessoal, assim, que está muito relacionada, isso já é um processo acho que mais longo. Ok, boa. E, mais especificamente agora pensando que você foi você disse, né, que foi identificando as competências, as coisas que eram mais importantes aqui, saber traduzir, o que como é que eu chego nessas pessoas, né. Eh Então, especificamente, você como é que foi esse processo de começar a perceber o que era importante para o mercado de trabalho a nível dessas competências de comunicação? Como é que ou seja, essas coisas específicas que podem ser diferentes, né, do Brasil. Uma coisa que me chamou bastante a atenção é que aqui a comunicação, pelo menos na experiência que eu tive até agora, ela é muito mais direta e assertiva. Ok. E no Brasil, eu sinto que a gente tem muito uma tendência, às vezes, de amenizar muito, ser um pouco suave no modo de falar, em se posicionar. E eu senti que aqui exigia de mim uma não só uma comunicação mais clara, mas um posicionamento mais direto mesmo. Uma Uma assertividade. assertividade maior na maneira com que eu falava, na maneira com que eu, hã, sabe, postura mesmo corporal, na maneira como eu me portava. Eu acho que é uma coisa que valorizam, pelo menos eu senti que valorizam muito mais essa postura mais assertiva, mais direta, uma comunicação mais clara e objetiva. E acho que eu fui isso, né, tentando me adaptar um pouco a esse novo modelo. Então você acha que teve que fazer uma ou seja, traduzir mesmo as coisas que você essas competências, né, ou seja, a sua comunicação, você teve que fazer uma tradução. Sim, eu acho que foi adaptar, Ok. aque porque eu acho que o conteúdo, né, da comunicação tá ali, né, com uma mesma base, mas a maneira com que eu vou passar o conteúdo, eu senti que eu precisei adaptar, assim, para fazer essa passagem, essa comunicação realmente mais, assim, parecida com o que eu sentia aqui, que era, né, muito a partir das observações, como as pessoas falavam, como as pessoas se posicionavam, e eu acho que eu tive que fazer essa transição e tradução ao mesmo Sim, tempo, sim, né, sim. dessa maneira de me comunicar diferente. Boa. E você depois que furou essa bolha inicial, né, de começar a falar com as pessoas daqui e tal, de criar redes, foi mais fácil? Ou seja, é mais fácil é mais difícil entrar ou continuar o processo? É mais
Eu acho que é mais difícil entrar, e eu falo isso porque eu passei por uma migração dentro de uma migração. Ok. Porque eu morei por um ano ou mais, um pouquinho de um ano em Lisboa, Aham. e me mudei para Aveiro Ok. no ano passado. Certo. E aí eu tive que refazer tudo isso, Pois, é verdade. que era, criar também esse novo entendimento da cultura, porque apesar de ser muito próximo geograficamente falando, eu senti que aqui em Aveiro, nessa região do centro e na região mais do interior, tem uma cultura muito diferente da de Lisboa, não necessariamente em relação à cultura empresarial em si, mas acho que é essa cultura do dia a dia, em como as pessoas comunicam entre si, eh, quais são os lugares que têm uma oferta e como essa oferta vai ser divulgada, de maneira mais prática. Em Lisboa, eu usava muito para procurar vagas um site, não sei se posso falar o nome do site, Pronto, uma plataforma de emprego, sim. de empregos. E aqui, eu vejo que tem muito essa rede, de colocar um papel na frente da loja, uma cultura, assim, mais do boca a boca, vamos Aham, dizer mais assim, informal, sabe, assim. mais informal, assim. E aí, de novo, eu tô passando por esse processo de tentar furar essa bolha. Ok. Acho que eu consegui fazer isso um pouquinho, mas é isso, é um novo processo dentro desse processo que eu já estava desenvolvendo. Uma capacidade, nota assim que é a necessidade de uma capacidade de se adaptar, né. Ou seja, muda o contexto territorial, tem que mudar tudo de novo, recomeçar, ou seja, desenvolver essa habilidade, né, é bastante importante, assim. E aproveitando essa deixa, conhecendo e é que a nossa mentora, a Medeia, ela teve a oportunidade de partilhar essa trajetória, uma vez que ela é nossa mentora par, né, ela partilhou muito essa trajetória profissional dela, de entrada no mercado de trabalho português, e se tem uma palavra que marca essa trajetória dela, é essa capacidade, essa adaptabilidade, essa capacidade de se adaptar às novas situações, oportunidades, né, Medeia. Então, é isso, eu queria que perguntar para ti como é que foi esse percurso de integração no mercado de trabalho? Como é que você poderia dizer, assim, pra gente perceber? Deve estar todo mundo curioso agora que essa adaptabilidade aí tem muita história. Tem algum tempo de história já. Boa tarde a Boa todos os tarde. ouvintes, e obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer enorme trabalhar nesse projeto, que faz parte, assim, também da minha trajetória profissional, mas eu aprendi muito com os meus mentorados, né, acima de tudo. Foi um processo de aprendizagem incrível. E falando um pouco da minha história, eu sou de Recife, no Brasil, e vim para Portugal em 2010 para fazer o mestrado. Então eu já tinha a licenciatura em turismo, vim para cá para fazer o mestrado em gestão e segui no doutoramento e hoje em dia sou professora, universitária. Mas esse processo não foi muito linear. Sim, ou esse jeito que você falou parece que Parece foi pum, super pum, pum, rápido, cheguei. né? Parece muito rápido, mas o processo não foi de todo linear. Então, quando eu cheguei, eu vim com o objetivo de passar um ano, só morar em Portugal durante um ano, e iria fazer o ano de aulas do mestrado e voltaria para o Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que o turismo em Portugal estava a crescer bastante, havia muitas oportunidades, e eu decidi prolongar essa minha estadia, claro, em busca de oportunidades de trabalho. Então, na altura, o mestrado tinha a possibilidade de integrar um estágio e eu segui na busca ativa desse estágio. Qual foi a primeira barreira? Fiz várias entrevistas, Porto, Lisboa, Aveiro, e não consegui nenhuma vaga. Então, a própria universidade sugeriu, não é, meus professores, e a universidade dava a possibilidade de fazer o estágio no estrangeiro, fora. Então, a minha primeira oportunidade de trabalho não foi em Portugal, foi fora de Portugal. Então, eu fui para a Espanha, fiz 6 meses, do estágio integrado no mestrado em Barcelona. Tive a oportunidade de ficar nessa empresa, mas eu tinha já muito claro que eu queria seguir a vida acadêmica e queria voltar para Portugal para terminar o meu mestrado e seguir no doutoramento. E foi isso que eu fiz. Voltei, mas, novamente,
a tal questão de furar a bolha, porque consegui entrar no mercado de trabalho, mas fora. E agora, voltando para Portugal, como é que eu faço isso, né? No fundo, eu consegui essa primeira oportunidade a partir da minha rede de contatos informal, assim como a Maria também, a partir de amigos brasileiros que indicaram trabalhos, mas esse trabalho não era na minha área. No entanto, como eu precisava trabalhar, As era contas continuam exato, caindo. as contas continuam a chegar, eu tive que aceitar essa oportunidade, que era num call center, na altura, para uma empresa estrangeira, canadiana. Então eu comecei como telefonista nessa empresa, segui durante algum tempo com um contrato a recibos verdes, que não era exatamente um Claro. contrato de trabalho, e, depois tive a oportunidade de progressão de carreira e passei a supervisora. Sendo supervisora, eu tinha flexibilidade de horário. Então eu consegui gerir o doutoramento, né, que eu passei no doutoramento logo, em seguida do mestrado, e consegui gerir doutoramento e, o emprego. Mas continuava sendo um emprego que não era na minha área, e Aham. eu queria seguir na minha área. Então, passei um tempo nesse emprego, no doutoramento, e a partir da rede de contatos dos professores, estando aqui já na universidade, eu percebi algumas oportunidades de bolsas e projetos, e foi aí que eu consegui, a partir de 2013, ser bolseira de investigação. Eu segui nesse processo com bolsas diversas até 2020. Então, só em 2020 que eu passei a ser professora na instituição que eu sigo até hoje. Portanto, falando, cheguei em 2010 e agora ser professora universitária parece muito simples e rápido, Aham. mas se for recordar todo esse processo, só em 2020 é que eu tive um contrato de trabalho O na minha área, sim, de fato, de formação. pois, foi uma trajetória aí, pronto, Idas e vindas. idas e vindas, exato. E é isso, né, tudo isso a gente é um caminho, ok, mas a vida acontece, né, e acontecem todas as questões que a gente não entrou aqui, que é a documentação, encontrar um apartamento, todas essas dimensões vão se somando a isso, né, a construir uma rede de contatos, a você querer partilhar essas coisas com alguém, já não ter aqueles amigos, né, que você está acostumado a ir e conversar no café. Não, isso tudo é junto, né, é essa batalha, mas que pronto, é muito interessante trazer essas partilhas que é possível, né, e até a mentoria para, a gente pensa nisso, olha, o caminho pode não ser tão claro, mas é possível, é viável, né. E também saber, da minha Fernanda, isso pronto, é possível traduzir também, é possível ir cavando esse caminho, e buscando, né, ter essa paciência de ir indo e ir avançando. Mas e é isso, no seu caso, para além dessa capacidade de adaptação que vocês 2 foram mostrando, né, tem alguma outra competência, Medea, que foi, assim, específica, que você acha que foi muito importante? "Isso aqui, olha". Olha, eu diria 3 competências. Boa. Uma para quer dizer, uma sem dúvida é a adaptabilidade, que é essa capacidade da gente estar mudando, nos adaptando aos contextos, aos territórios que chegamos, aos ambientes de trabalho também, isso é importante. Mas outra questão tem a ver com a competência técnica, que no meu caso foram as línguas, né, Sim, porque me ajudaram bastante. Eu já vim para cá, para Portugal, sabendo inglês e sim. espanhol, e por acaso consegui a oportunidade na Espanha e depois numa empresa onde o ambiente de trabalho era feito em inglês. Então essa competência em si foi relevante para eu ter conseguido essas primeiras oportunidades. Mas de uma forma de competências mais transversais, eu diria que a resiliência, sem dúvida. Sim. Essa capacidade da gente, né, tentar, depois ver que não dá certo Sim. aquilo que o plano A. Eu Aham. costumo falar muito isso também nas minhas sessões, não é, que a gente tem que ter sempre o plano A, B, C, D e quantos possíveis. Portanto, essa capacidade de ser resiliente que, acredito eu, todos os imigrantes têm, Sim. porque, só o processo da migração já nos exige essa capacidade de resiliência. Portanto, eu falaria, assim,
nessas competências, 3 para mim que foram imprescindíveis. Imprescindível. E que pronto, e foram coisas que naturalmente você foi tendo que fortalecer, né. E depois de identificar, lógico que é possível sempre, né, no caso da comunicação, aprender mais línguas, etcétera. E é engraçado que aqui a comunicação ela também é importante, mesmo que se fale a mesma língua, como comunicar, né, aquilo que a gente estava a falar, é como comunicar de forma, então, que se seja ouvido, né, e que se seja reconhecido enquanto profissional, isso é importante, né. E como passar isso para frente, né, como que eu traduzo isso para alguém entender lá no meu currículo ou na minha entrevista, como é que eu sou um profissional que tem experiência, tenho essas experiências, etcétera, né. Isso a gente trabalha muito no projeto, né, e que tem parte, na trajetória de vocês 2 aqui já foi vendo que é isso, vocês estão conseguiram, né, fazer essa pronto, aqui não dá, vamos tentar aqui, isto funcionou ou não, essa capacidade é muito importante. E, assim, pra além destas, né, que você mencionou, assim como a Maria Fernanda nos disse, as estratégias que ela usou para pronto, naquele primeiro grupo e depois expandir para um grupo de pessoas daqui, de portuguesas. Como que foi para você isso? Como é que você fez para chegar nessas redes, assim? Para furar essa Foi bolha, não é? fácil? Essa bolha é muito difícil, Foi Essa fácil de bolha, devo dizer que não sei se mais difícil, mas diferente do que nós estamos acostumados no Brasil. Ok. Por exemplo, essa questão do networking, não é, na nossa capacidade de criar relações, é diferente. Talvez, como a Maria falou, tenhamos que nos adaptar de alguma forma e, no meu caso, eu tive que ultrapassar algumas barreiras, por exemplo, a timidez, Aham. né. Essa capacidade de falar com as pessoas de primeiro, porque se eu estava num ambiente com muitos colegas portugueses, por exemplo, eventualmente eles não iam conversar comigo, não iam fazer perguntas, então eu passei a ser a pessoa que dá o primeiro passo, Aham. a que tem a iniciativa, a que tem a proatividade, que eu não costumava ser essa pessoa. E como Então, é que foi essa como experiência, foi assim, esse isso? choque? Foi perceber, não é, que, assim, se eu não me posicionasse, se eu não comunicasse quem eu era, a minha experiência anterior, as habilidades que eu tinha, ninguém ia perguntar. Pô. Então, eu tinha que ser essa pessoa que tomava a iniciativa, que perguntava, mesmo no ambiente, como eu falei, como eu entrei já no ambiente acadêmico, na universidade, eu tinha que ser essa pessoa que falava com os colegas e perguntava sobre trabalho, sobre oportunidades. E então eu me tornei muito mais proativa nesse processo e, desenvolvi essa habilidade de comunicar o que eu já tenho, as competências que eu possuo, a formação até, não é, e a experiência profissional que eu possuía. Então é difícil, não vou dizer que que foi um processo fácil, mas assim, quebrar essa barreira foi, principalmente, ter essa proatividade e também contar muito com a ajuda dos colegas que já estavam aqui há mais tempo. Ok. Então, assim como a Maria referiu, eu já tinha colegas que estavam aqui, em Aveiro, né, porque eu vivo em Aveiro, não trabalho em Aveiro agora, mas vivo em Aveiro, então eu contava com a ajuda desses colegas para também intermediarem o processo. Ok. E a partir do momento que eu fiz ali o meu primeiro amigo português, então essa rede foi se expandindo. Eu considero, assim, um marco você ter um amigo local. Consegui o primeiro amigo Consegui, por acaso português! também. Basicamente, não foi pra mim, não foi tão fácil, eu acho que eu fiz, assim, depois de quase um ano aqui, né, não Pra mim foi foi mais fácil assim, Olha só. mas foi, por via de outros amigos brasileiros que já conheciam pessoas. Então, essa rede de contato, ela é feita comparando sempre com a realidade que eu conhecia do Brasil, talvez dessa forma diferente, mas mais gradual, certo? Nós brasileiros temos aquela ideia, né, de fazermos amigos sempre, chamamos toda a gente. E Sim. aqui esse processo é mais gradual. As pessoas não vão lhe conhecer no primeiro momento e lhe convidar para coisas. Uhum. Então, conhece uma vez, em outro momento lhe vê novamente, então
você vai sendo lembrado. Ok. E isso eu utilizo até hoje para o Aham. processo profissional, Ok. que é, por exemplo, essa rede de contatos também é muito formada a partir de se pôr à disposição das outras pessoas. Portanto, eu vejo uma oportunidade e lembro de alguém e mando essa oportunidade para alguém. Ok. Mais à frente, essa pessoa vai lembrar de mim eventualmente, né? Ok. Então, essa indicação assim tem que ser feita também paulatinamente e tentando construir gradualmente essa rede de contatos. Para mim, foi o que funcionou tentar essa intermediação com os colegas que já tinham vindo antes e também, ao mesmo tempo, me colocar mais de Sim, forma sim. mais ativa, Sim. no mercado e nos ambientes, digamos. Ou seja, é uma estratégia consciente tua mesmo de fortalecer essas redes de contato. Quando a gente fala aqui redes de contato, parece que a gente é um monte de máquina de não, eu vou falar. Não, mas é isso de ou seja, demonstrar que, olha, estamos aqui conversando, né, amigos, mas também aproveitar aquele momento, olha, eu trabalho com isso, aquilo, outro. Ou escutar alguém falar, pô, estou procurando emprego né? Mas em que área? Ah, eu vou ver aqui, eu acho que eu conheço alguém, né? É um pouco investir nisso, né? Eu diria demonstrar interesse, sabe, uma estratégia que não é bem pensada, Uhum. mas é algo que todos nós fazemos, é perguntar para pessoas, né: "Então, tá fazer o quê? Como é que tá a vida?". Aham. Mas às vezes, muito sempre ou quase sempre é sem interesse mesmo, só para saber como as pessoas estão e eventualmente, quem sabe, Sim, que essa conexão pode gosto. existir. Portanto, uma dica que eu posso dar aí para quem está em casa é tentar sempre perguntar nos ambientes que está, não é, o que é que está Aham, acontecendo, como as pessoas o que é que as pessoas aham. fazem, quais são os interesses. Eu acho que muitas oportunidades de trabalho para mim, por exemplo, surgiram dessa partilha de interesses, Ok. não é, partilha de interesses pessoais Sim, mesmo. sim, "Ah, eu sim. gosto de leitura, eu gosto de dança, Sim, eu sim. gosto de ioga". E assim, a partir desses interesses, a as oportunidades Aham. foram surgindo. Algumas oportunidades, Claro. sim, profissionais Sim. e outras oportunidades de nos integrarmos mais aqui no E de integrar outras pessoas também que estão à sua volta, sim, né, sim. porque você tá ao saber de algo e partilhar, você tá fortalecendo essa rede. E pra você, Maria Fernanda, como é que fo você também sentiu isso das redes informais? Curiosamente, acho que eu me senti também muito como uma Medeia, porque eu também tive que vencer essa barreira da timidez, Uhum. que é uma barreira bem grande pra mim, e também, como ela disse, me tornar muito mais proativa. Aham. Então, como a gente diz no Brasil, colocar a cara a tapa. Sim. E lá eu era, enfim, muito mais reservada, eu não era o tipo de pessoa que puxava uma conversa, Ok. eu era mais assim, quando alguém conversava comigo, eu deixava a conversa fluir, mas pela timidez eu não era a pessoa que vencia essa barreira do contato Certo. do primeiro contato, assim, de abordar alguém que eu não conheço, em um Aham. contexto que eu não conheço, para perguntar alguma coisa ou, enfim, em algum evento que seja. E quando eu vim pra cá, eu também tinha a consciência de que era uma coisa que eu ia ter que vencer. E eu lembro justamente do primeiro evento, né, que eu tive quando eu cheguei em Portugal, que foi justamente o congresso, fazia acho que uma semana que eu estava, Uhum. e estava no coffee break, assim, do congresso, eu vi todo mundo conversando entre si, eu ali sozinha, eu falei: "Eu preciso conversar com alguém", virou uma meta, assim. Aham. E eu preciso, vencer essa barreira e eu comecei a pensar: "Então, quem eu vou conversar? Como eu vou abordar essa pessoa?" E eu lembro direitinho que eu comecei a analisar, assim, as Aham. pessoas que estavam aparentemente mais ou menos abertas ali a algum contato, e vi uma pessoa que já tinha interagido com algumas outras, mas estava ali mais sozinha. E eu falei: "É nessa pessoa que eu vou, se ela também tá Ela tá sozinha". passando pelo mesmo que eu tô passando, Exato. vamos lá. E aí fui, falei com essa pessoa, e de fato era uma dessas brasileiras que eu consegui fazer uma Olha grande só. amizade, mas também um outro dia, né, com outro coffee break, com outras pessoas que eu não conhecia, eu também consegui vencer essa barreira. Foi no momento de almoço, na verdade, e consegui também conversar com uma professora, na verdade eram 2 professoras,
E foi um momento, assim, muito importante para mim, para ver que eu conseguia vencer essa barreira da timidez, essa barreira, de alguns padrões, né, de comportamento que a gente acaba, reproduzindo ao longo da nossa Claro, vida sabe, ter esse momento de falar: "Nossa, eu consigo". Pode parecer pouco, né, mas eu sei que é o primeiro passo para eu claro. conseguir criar essa conexão e me comunicar com as pessoas, e é algo que a gente sabe que é necessário em todos os lugares, né. Sim, sim, sim. Então eu também tive digamos, essa estratégia, assim, como uma meta do tipo: "Eu preciso vencer essa timidez e ser a pessoa que vai dar o primeiro passo". Olha só, incrível. É, isso é interessante, porque muitas vezes você tendo a sua rede no seu país, você não precisa mobilizar muito. Tá construído, desde que você nasceu, você tá construindo, né. E a coisa aqui vira, não vai ou você não vai falar com ninguém, né. E é isso, só fazendo um adendo, isso que eu acho interessante também de perceber, eh, porque que os imigrantes eles têm essa facilidade de fazer amizade entre si, Aham, e não necessariamente têm tanta facilidade com as pessoas nativas, não só daqui de Portugal, mas acho que claro. em todos os países. Eu acho que é justamente essa necessidade que a gente tem Pois, de companhia, de claro. conexão, de uma rede de contatos profissionais, mas também uma rede de apoio. Sim, sim. E as pessoas que estão no país, assim, que já nasceram naquele país, estão só vivendo a vida delas, elas não estão ali preocupadas com aquilo, não tem essa Claro, é necessidade que a natural. gente tem, assim. Então eu sinto essa diferença, sabe, Sim, sim, é uma coisa de não que não necessariamente é uma má vontade das pessoas do país, mas é só mesmo algo que pra eles não chama atenção, exato, não é uma não questão, é uma né, questão. que se precisa assim como você não tinha quando você estava lá, né. E é interessante, esse contato, essa partilha entre pessoas que vivem a mesma situação que motiva e reforça a importância desses momentos de grupo do projeto, né. E as mentorias pares, e recursos humanos, porque é isso, é você tá ali e é muito curioso, porque pronto, eu como técnico do projeto eu vejo o grupo no começo e o grupo no final, né. Então é isso, as primeiras sessões tá todo mundo ali meio, né, não partilha muito, e depois a gente começa a partilhar várias coisas, os coffee breaks cada vez mais animados. Enfim, é muito bacana, porque as pessoas começam a se comunicar mais, porque veem que ali é um grupo que está vivendo mais ou menos a mesma situação e trazendo cada um a sua diferença, né, a sua individualidade. É muito interessante tudo isso. Nossa, quanta conversa que a gente teria aqui. Não, eu ficava aqui o dia inteiro, mas não podemos. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou trazer aqui um desafio que eu trouxe e vou trazer nessas 3 conversas que a gente está fazendo aqui, no Mentoria 3D Aveiro, nesse podcast, que é, imagina que a gente tem aqui uma plateia de organizações do mercado de trabalho português, de empregadores, de pessoas que estão aí querendo contratar, certo? Então eu queria propor algumas perguntas para que vocês falassem para esse público, para essas pessoas, essas empresas, essas organizações. Pensando nisso, nesse público, o que vocês acham que as empresas ainda não perceberam sobre o potencial dos jovens migrantes no mercado de trabalho? Olha, eu acho que tem muitas competências que os imigrantes têm, que as empresas ainda não perceberam. Acho que uma das que a gente já falou é a resiliência, Aham, porque é uma pessoa que sai do seu país de origem, que tem toda uma rede já conhecida, uma cultura conhecida, e se propõe a ir para longe, em um lugar que ela não conhece ninguém ou pouca gente, e reconstruir a vida. Eu acho que isso mostra uma resiliência muito grande e uma resiliência que, diferentemente de quando a gente está no trabalho, não é uma resiliência pontual em um momento específico, mas é uma resiliência 24 horas por dia, não sei quantos anos, várias sabe, camadas de várias camadas de resiliência diferentes. Então eu acho que isso mostra uma resiliência gigante que pode ser muito bem aproveitada no mercado de trabalho. E acho que uma outra questão também é a capacidade de organização e planejamento, porque um imigrante não muda de repente de um país para o outro e só pega uma mochila e vai, né. claro, Precisa uma organização para tirar uma documentação, eh, comprar as passagens, saber onde vai morar, onde pesquisar os lugares para morar, onde encontrar.
se programar financeiramente para fazer essa mudança. Então eu acho que é uma capacidade muito grande de organização e planejamento que também poderiam ser muito bem utilizadas no mercado de trabalho. Boa. Sim. Para complementar, posso talvez adicionar a questão das novas perspectivas e da criatividade, que acho que não é o diferente traz para o ambiente de trabalho. Eu não diria só dos imigrantes, mas assim, um ambiente diverso, ele traz uma capacidade de inovação, de novas ideias, de novas perspectivas que as empresas precisam, devem ter e muitas vezes esquecem desse potencial. Então, eu acho que essa ideia de utilizar um ambiente diverso como uma estratégia de inovação, de Uhum. criatividade, é uma perspectiva que muitas empresas ainda não estão Pois. a perceber, não é? Então, eu diria que os imigrantes com as suas todas as competências que nós falamos aqui, essas capacidades, mas essencialmente o novo, a perspectiva nova, traz muito valor para a empresa, para Claro. qualquer empresa, independente do setor. Sim, as pessoas trazem você a palavra desenrascar aqui em Portugal é muito famosa, né, é muito importante. Faz parte da cultura e eu acho ótimo essa ginga, né, essa forma de ou seja, para mim o desenrascar, que também temos no Brasil, mas, é trazer soluções com o que se tem, ali Exatamente. à mão, né. Essa é a forma bonita do desenrascar. Mas, ou seja, e essa capacidade, eu acho que é muito interessante, que vem especialmente com os migrantes e com ambientes diversos, especialmente em ambientes diversos, porque cada país se desenrasca do seu jeito. Cada pessoa com a sua própria vida vai aprendendo coisas que são muito únicas e ter a oportunidade de juntar tudo isso num ambiente de trabalho é muito rico, né. Talvez não seja muito comum se pensar assim hoje, cá em Portugal, pelos relatos, né, que vocês foram trazendo, etcétera, mas eu acho que essa diversidade tem essa dimensão, né, do que cada das culturas trazem formas de pensar muito diferentes que podem ser essenciais, né. Sim. Eu que, por exemplo, que trabalho muito com empresas, né, no ambiente da universidade, nos estágios, etcétera, eu percebo que há essa mudança de perspectiva, mas ainda devagar. Então acho que a ideia de utilizar a diversidade como uma estratégia, como um valor e não como uma barreira, que é como boa Pois. parte das empresas veem. Aí agora eu tenho uma equipa de indianos, paquistaneses, brasileiros e né, multicultural. E agora, o que é que eu vou fazer? Tem que pensar, mas que bom, como que é que eu posso acrescentar com essa Claro. diversidade, né? Claro que existem, a empresa exige isso, exige da empresa uma capacidade de adaptação que nós, Uhum. migrantes, já temos, já ou estamos a desenvolver nesse processo da migração. Então, eu vejo essencialmente como um valor e não como uma Pois. barreira. É preciso pensar estrategicamente do ponto de vista, né, empresarial, organizacional, nos migrantes como esse fator de diferenciação, de inovação, de criatividade. Sim, olha, e a tua resposta até antecipou uma pergunta, porque eu ia justamente perguntar, pra vocês, eh, por que que é isso? Essa integração de jovens migrantes, deve ser vista como uma prioridade estratégica e não como uma ação de responsabilidade social. A gente cria uma cota aqui, tem lá os migrantes ali, né, é o contrário, né, pelo que eu percebo, assim, do seu relato das empresas, né. Sim, da minha experiência, acho que o que importa nessa ideia de trazer essa diversidade como uma estratégia é pensar essencialmente quando já temos esse ambiente diverso, como é que vamos integrar os migrantes, né? Porque uma grande questão que creio que todos nós sentimos ou passamos por exemplo, estar no ambiente e nos sentirmos o outro. Pois. Então, o que importa aqui é, se temos esse ambiente diverso, é fazer com que toda a gente se sinta parte Claro. desse do trabalho, sinta integrado na tarefa que desempenha, É. no ambiente em que trabalha. Então acho que partindo dessa ideia da estratégia, é pensar na integração dos migrantes
para atingir esse objetivo da inovação. Sim, senão não funciona, né. Porque, assim, você querer: "Ah, sim, eu vou ter um ambiente diverso, vou contratar pessoas de diferentes países". Exato. Se não há essa dimensão da preocupação da integração, não vai haver nenhum dos frutos positivos, né, que nós que se busca, né. Eh, isso. E assim, eh, o que que vocês acham dentro desse contexto, né, falando aqui com as entidades, eh, que mitos ou preconceitos vocês acham que continuam a limitar a contratação dos jovens, assim, migrantes? Eu sinto que é um pouco de uma ideia muito ultrapassada de que a formação dessas Hum, pessoas não é tão boa. ok. Porque a gente vê muitos, muitos imigrantes de diversos países que vêm para Portugal com algum tipo de formação técnica ou acadêmica, inclusive, e começam a trabalhar em áreas completamente diferentes daquelas. E a gente Uhum. sabe que o contexto de Portugal é de uma falta de mão de obra de uma maneira muito geral. Completamente. Então, justamente desperdiçar uma força de trabalho que podia muito contribuir para sua empresa, para o seu negócio, para sua instituição, seja qual for o setor, né, que você Aham, trabalha, e fazer com que esse imigrante, não possa demonstrar a capacidade que de fato ele tem, a formação que de fato ele teve, claro. e não dar essa primeira chance, sabe. Eu acho que tem essa ideia de que, quando a gente fala de países como o da África ou da América, tem muito ainda essa noção de que o que está nesses países está ultrapassado e Sim, não sim. serve para cá, e que eu acho que não tem nada a ver, né, com certeza, e que acho que faz, Portugal perder uma força de trabalho que poderia Claro. fazer uma diferença muito Uhum. grande para cá. E é interessante que tem até aqui um dado de um estudo da Randstad, que a porcentagem de sobrequalificação dos migrantes em Portugal chega a 40, quase 43% de sobrequalificação, ou seja, 43% dos migrantes estão sobrequalificados para as vagas que eles ocupam, sendo que essa taxa para as pessoas, portuguesas chega a 15% só, quase 16%. Ou seja, aí se nota que algo está a acontecer, ou seja, isso é uma evidência, né, um exemplo, um dado, mas indica que é isso, existe alguma coisa que essa capacidade, essas qualificações todas, essas pessoas não estão sendo integradas, né, todo esse conhecimento está deixando de ser integrado. Bom, o que que você acha, Medeiros? Então, quais mitos ou preconceitos, assim? Olha, eu tinha aqui 2 mitos para partilhar, e um Ah, é? deles Boa. é o que a Maria já falou, que é essa ideia de os jovens imigrantes não são qualificados, né, que já foi partilhado que é uma inverdade, Uhum, digamos. uhum. E o que eu vejo é justamente essa falta de absorção do jovem qualificado no Ok. mercado de trabalho. Nós que somos do Brasil, por exemplo, nós sabemos que boa parte vem com qualificações, ou outra questão é que se qualificam aqui, Uhum. portanto, seguem buscando Claro. uma qualificação. Isso é algo que as empresas também deveriam reconhecer, não só para os migrantes, mas para todos os Claro, seus claro, claro. trabalhadores, sem dúvida. E outra questão que eu tinha pensado era essa ideia de utilizar o país como passagem. Muito se Verdade. fala de que os imigrantes vêm para Portugal utilizando como, né, porta de entrada para a Ok. Europa. Uhum. No entanto, essa questão tem muito a ver com as condições que se encontra no mercado de trabalho. Muito bem, ok. Então, quem vem para cá vem sempre, imagino eu, com a melhor das intenções, Aham. querendo, né, contribuir para o país, independente de Aham. qual nacionalidade seja. Uhum. No entanto, nem sempre encontra as condições, os salários, Uhum. enfim, um ambiente de trabalho que o integra. Uhum. Então, acho que, claro, existem pessoas que utilizam dessa estratégia, Uhum. mas nesse tempo que eu estou aqui, o que eu posso dizer é que boa parte se desilude com a Pois. realidade que encontra, Uhum. né. Nós sabemos que não é um problema exclusivo dos migrantes, também os Claro. jovens portugueses Uhum. que geralmente vão para fora, justamente porque não encontram, essa esse contexto que é muito propício, digamos, para o jovem trabalhador. Então, é uma barreira, sem Uhum. dúvida, mas assim, esse é um mito que nós temos que
pensar ou algo que temos que tentar desmistificar, pensando em como é que nós podemos dar melhores condições para os jovens migrantes nesse mercado de trabalho. O que é possível, o que é possível de fazer. Então acho que tem a ver muito com uma questão de como reter esse talento, né, uma vez que temos pessoas que estão dispostas a contribuir com esse mercado de trabalho, com o país, etcétera, como é que nós vamos reter esse talento? Claro, claro. Então é um grande desafio, eu sei, mas, espero que nos tempos seguintes isso seja Sim, desmistificado de alguma claro, com forma. certeza. É aquilo que a gente estava falando da integração, não adianta nada ter ou contratar pessoas só, mas não que isso está no peso da empresa, né, é uma estrutura social do Estado, etcétera. Mas é isso, para reter as pessoas cá, as condições têm que ser porque as pessoas que saem do seu país vão buscar algo melhor. Se encontram condições que não são tão favoráveis, já saíram do seu país, por que que não como você veio, né, foi de uma cidade para outra, etcétera. Vão sempre atrás de novas Sim, oportunidades. Eu acho que até a minha partilha, por exemplo, a minha história é muito que quase 16 anos que eu estou aqui, mas eu estou aqui porque eu consegui, oportunidades. sim, Então, nesse período, claro que, como eu expliquei, não foi fácil, nem claro. foi rápido, Sim. mas a boa parte das pessoas tem qualificações, tem as Sim, condições sim, sim. para também ter essas oportunidades, né. Então, eu espero muito que nos próximos anos eu veja esses jovens do Sim. projeto integrados no mercado de trabalho. Todos nós estamos cá para isso. E agora encaminhando, assim, para o fim, eu acho que essa conversa nossa, a gente estava falando muito aqui a gente estava a falar com essa plateia, né, das empresas, mas o que acontece, a gente também vem falando, das competências, o que que é importante para a empresa, o que que não é, né, e a gente acaba não ampliando a conversa para uma questão que é muito importante, ou seja, para além dos impactos positivos, porque muitas vezes é isso, é essa conversa, esse diálogo que a gente faz para demonstrar a importância da população migrante vir, é que existem impactos positivos numa sociedade que integra imigrantes, que são isso já foi largamente estudado, né, a nível de econômicos e tal, que é promoção da inovação, que nós falamos, crescimento econômico, sustentabilidade da segurança social, ou seja, muitos impactos positivos, tanto para as empresas quanto para a economia do país de uma forma geral. Mas, essa integração de imigrantes, no caso dos jovens migrantes, também pode ser pensada não somente como um recurso, né, uma coisa utilitária, quase que qual que é a função que eles podem cumprir aqui, estrita de mercado de trabalho, de economia. Não, é possível pensar para além do mercado de trabalho, da demografia, da economia. Pode ser pensado, muito para além disso. São pessoas que vêm com culturas diferentes, com origens, competências, formas de pensar, de interagir. A gente estava aqui falando, né, dessa coisa de vou dar o passo inicial, ou seja, isso ultrapassa muito a questão estrita econômica, né? Eu acho que é uma oportunidade de construção conjunta, né? Se for conjunta, é uma oportunidade de construção de uma sociedade mais justa, mais digna. Enfim, é uma oportunidade para a gente construir mesmo uma sociedade melhor, né? Seja em qual país for. Então, eu acho que essa conversa permitiu ilustrar essa potência, né? Desse momento que é histórico, acho que a gente vive aqui em Portugal. Então, por isso, eu só posso mesmo agradecer imensamente vocês duas. Em nome do Mentoria 3D, da tese, foi uma conversa ótima, eu acho, muito boa. Eu adorei. Obrigada. É bom. Obrigada, foi muito bom mesmo. E é isso, e agora a gente vai ter ainda mais um episódio e a gente vai falar sobre as coisas mais estritas ali, da documentação, esses outros desafios, né. E é isso, foi um gosto ter vocês no projeto e vamos nos encontrando por aí. Muito obrigado. Obrigada e parabéns pelo projeto. Obrigado. Obrigada. É isso. Este podcast enquadra-se no projeto Mentoria 3D Aveiro, coordenado e implementado pela Tese, como parceiro co-implementador, Casa Veracruz e com o apoio de 3 co-investidores sociais, BPI Fundação La Caixa, Missão Continente e PwC. A Operação Mentoria 3D foi apoiada pelo Centro 2030, Fundo Social Europeu, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si.